Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o magnífico, o belíssimo, o aclamado Bacurau. Mas se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui, ó, e tem outros conteúdos. Tô sempre falando sobre filmes, séries, até documentários, vai lá e confere. Caramba, que experiência! Eu demorei um pouco para assistir esse filme e, obviamente, fui bombardeado pelas opiniões das pessoas, né? Não que eu tenha pego nenhum spoiler, não peguei, não vi também nenhuma sinopse do filme antes de assistir, então as viradas do filme tiveram muito mais impacto em mim por conta disso, mas eu achei que o filme, mesmo com tanto hype, mesmo com tanto, né, com tanto elogio, o filme ainda conseguiu me surpreender em termos de qualidade. Ele foi melhor do que eu imaginava que ele seria bom. Aqui a gente vai ter a cidade de Bacurau como personagem principal, né? Basicamente a gente tem uma pessoa, ela tá retornando para a terra dela, que é a cidade de Bacurau, porque a avó dela morreu, era uma pessoa bem respeitada dentro da cidade, e as pessoas se juntam, né? O começo da narrativa ali é justamente esse velório acontecendo e a gente vai acompanhando ali a comoção em volta disso. É complicado falar sobre esse filme porque eu acho que a surpresa ela é um fator realmente muito forte, né? Apesar de que os trailers e a sinopse entregam algumas coisas das viradas dentro da narrativa, eu acho a surpresa que foi muito grata, né? A minha experiência de ser surpreendido foi muito grata. Então o que a gente vai ter, né, é uma narrativa ali, um primeiro ato muito longo. Isso é uma coisa maravilhosa que, quando a gente sai do eixo hollywoodiano para outros eixos cinematográficos, né? A gente tem a fórmula, né, de estrutura, de como a narrativa é conduzida já quebrada aí, né? Os primeiros atos hoje em dia dos filmes, né, são atos curtos, de 20, 25 minutos, e a ação já começa. Aqui a gente tem um primeiro ato longo, quase 40 minutos, apresentando ali, de maneira até rápida, os personagens dessa narrativa, né, a cidade de Bacurau, né, e cada um dos seus tipos, o professor, aqueles personagens típicos do sertão, né, um filme que vai se passar no sertão de Pernambuco, alguns anos no nosso futuro, né, ele tem uma pegada meio distópica e algumas pequenas pinceladas ali dentro do filme vão mostrar isso pra gente, mas ele vai resgatar ali muito daquelas figuras típicas do sertão, né, do sertão nordestino. A gente vê esses personagens, sempre que a gente vê o cinema e a literatura do Nordeste, são personagens que estão muito presentes ali dentro desse imaginário, né? A gente é apresentado, e não só os personagens, mas a própria ambiência, né? Esse ambiente de sertão. Aqui não é um sertão seco, né? Um sertão desse do interior do Pernambuco que não é necessariamente seco, mas a seca ela é um problema, né? Até que a chegada da personagem que vem chega pro funeral da avó é num caminhão-pipa, né? Então esse caminhão-pipa, obviamente, é um símbolo de que a água não chega ali, né, naquela região por outros meios, precisa desse meio que não é o mais fácil, né? A gente tem a figura do político corrupto, né, que chega ali o prefeito da cidade oferecendo benesses, né, porque a eleição está chegando. Então a gente tem a médica, que é uma figura. E apesar dessa tipicidade do sertão nordestino, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então a gente tem pessoas negras, brancas, pardas, indígenas e personagens LGBT adicionados na narrativa de maneira extremamente natural, sem que isso seja algo que precise ser discutido ou debatido, ou mesmo seja o foco central, o que é uma das formas interessantes e importantes que tem que ser colocado hoje em dia. E ao mesmo tempo que é o sertão e que é o interior, a gente tem a tecnologia, né? O celular é uma peça muito frequente, né? Os grupos ali de redes sociais, de WhatsApp, etc., e computador na sala de aula, né? O professor dando aula. Então, a gente vai ter esse choque do sertão tradicional, das figuras conhecidas, da própria linguagem, mas também, como é essa distopia, né, como é um futuro próximo, a gente tem a tecnologia e ela tá ali presente, né? E todo mundo tem celular e as pessoas usam isso como comunicação. Então a gente tem esse primeiro ato longuíssimo no qual a gente vai ser apresentado essa cidade, pra gente ter uma virada narrativa muito louca com a introdução do núcleo estrangeiro, né? É um filme que é falado bilíngue, né, em português e inglês, e esse núcleo estrangeiro basicamente é um conjunto de pessoas que compraram uma aventura de matança, né? E a cidade de Bacurau, por ser uma cidade isolada, né, excluída socialmente, politicamente, ela é um alvo fácil para isso. Então essas pessoas são americanos ricos, né, europeus ricos que compram uma entrada para ir nessas pequenas cidades e matar pessoas, né, e assassinar a toda a população local. E é esse plot futurista, né, bizarro e esquisito que faz Bacurau tão grande. E aí a gente vai ter realmente uma narrativa sobre isso, né? A questão é que Bacurau é uma cidade, né, que tem uma tradição com o cangaço, uma tradição
de banditismo social. Por sinal, tem um personagem dentro da narrativa, o Lunga, que é esse bandido social e é justamente um resgate desse cangaço, né? Ele é alguém que está sendo procurado pela polícia, a gente vê uma notícia sobre isso no início da narrativa e ele tá ali, né? Fica naquela atmosfera e, obviamente, é justamente o diretor, né? Trazendo aí o Kleber Mendonça, trazendo aí o cangaço para dentro da narrativa através, né, dessa figura do bandido, né? Mas não só da figura do bandido, isso poderia ter aparecido só como metáfora dentro da narrativa, mas a gente vê pela visita do museu, né, do Museu de Bacurau, que o cangaço era uma característica da região, né? Que tinham ali acontecido, tinham sido vítimas e talvez até salvos também por esse banditismo social. Não vou entrar aqui no mérito da discussão, do debate do que é o cangaço, acho que não cabe, mas acho importante resgatar esses símbolos, né, de maneira, obviamente, renovada, né, não vem com aquela imagem tradicional do cangaceiro, mas a estrutura, né, o arquetipo, ele tá ali presente. A partir daí, né, da virada do primeiro ato, o filme se torna extremamente tenso, né, a preocupação que a gente cria em relação a população de Bacurau que vai ser, né, atacada por esses sujeitos é imensa, porque, enfim, a gente teve ali um primeiro ato longuíssimo para justamente a gente se afeiçoar ao lugar. Eu achei que foi feita uma construção de tensão maravilhosa, né? Eu fiquei, até o momento do desfecho final do filme, eu fiquei angustiado e tenso sobre o que viria a seguir, né? É uma peça de arte maravilhosa, ela é uma catarse sobre os nossos tempos políticos, né? Como eu falei, sobre distopia, né? Tem um momento que passa na televisão que execuções públicas vão acontecer num estádio de São Paulo, né? Então é uma visão tenebrosa do que pode o nosso país virar, né? Do que a gente se encaminha politicamente. Você sente muito ali as críticas ao senso de superioridade do estrangeiro em relação ao Brasil, o senso de superioridade do Sul e Sudeste em relação ao Norte e Nordeste do Brasil. Tudo isso aparece de maneira crítica, seja de maneira direta ou de maneira indireta dentro da narrativa. É um filme que a sensação que você tem quando ele termina, eu pelo menos como um cearense, um nordestino, né, um fortalezense, é de uma catarse muito grande em relação a uma infinidade de mazelas sociais que a gente tem, né? A mazela política, a mazela da discriminação, a mazela do preconceito, a mazela da negligência e abandono político, né? Tudo isso apresentado dentro dessa narrativa e você expurgando esses demônios através de uma história contada. Aqui a gente vai ter uma infinidade de atores e não atores e todos eles estão brilhantes, né? Talvez o maior nome, né, o nome mais conhecido em termos nacionais é a Sônia Braga e ela é uma força da natureza dentro desse filme. Como eu disse, apesar de que ninguém brilha, né? A gente tem o Pacote, a gente tem o Lunga, a gente tem a doutora, a gente vai ter ali uma infinidade de personagens, mas ninguém brilha, ninguém salta aos olhos, ninguém ganha protagonismo. O protagonista da narrativa é Bacurau, é a cidade, ela é viva, ela é um organismo, ela tem uma identidade, ela é própria, tanto que a maior parte do tempo, Bacurau é a discussão, Bacurau é que é mostrado, não é mostrado uma pessoa fazendo uma coisa, é a cidade que age, é a cidade que se movimenta, é a cidade que vive, é a cidade que luta. Então ela é o grande protagonismo e a narrativa, ela de maneira brilhante consegue fazer isso, né? E apesar dela fazer isso, não significa que você não se afeiçoe, não goste, não se conecte com cada um dos personagens que são apresentados de maneira um pouco mais profunda ou com um pouco mais de atenção. E apesar desse pouco tempo, né, que esses personagens têm individualmente, de maneira coletiva, as atuações são brilhantes. É realmente um mergulho. E ele é um filme escrachado, ele é um filme debochado. O humor, né, especialmente desse humor nordestino tradicional, né, que é quase uma coisa inata da nossa população, de rir da desgraça, de rir não sei. Isso está muito presente dentro da narrativa. É brilhante, assim. Bacurau é o novo e o velho se chocando e construindo uma coisa extremamente atual e belíssimo, assim. É realmente uma catarse, é uma experiência cinematográfica que você tem que ir para o cinema e assistir. Porque não é muito comum uma ficção dessa forma, né? Uma ficção especulativa, distópica, dentro do nosso cinema, né? O nosso cinema é muito mais... acaba sempre sendo os filmes de humor, de comédia,
escrachado, ou temas mais políticos e sociais baseados, bem fundados na realidade. Aqui a gente tem uma distopia fantástica, absurda, e ela é tão ou mais real do que qualquer filme realista que foi feito sobre o Brasil. Vá ver Bacurau, é obrigação. E eu queria saber o que é que vocês acharam do filme, deixem aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau.